Vamos lá. Depois a gente pode voltar pra isso, mas assim, você me chamou a atenção pro cara que foi preso no Brasil. Stengel. Né? Você me contou essa história, mas eu queria que você contasse também aqui pra quem tá ouvindo a gente. No Brasil, o outro foi preso na Alemanha, na Argentina. Sim. Não é? O cara que foi lá quando que chegou na Hungria, né? Sim, o Eichmann, Adolf Eichmann. Sim, que ele chegou lá para dar uma solução final. Depois, em 1960, e na Argentina, ele foi pego porque ele tinha um álibi de alemão, trabalhava numa empresa, e o Mossad pegou ele e levou para Israel. Mossad é o serviço secreto. Essa história é fantástica. A história do Eichmann é o seguinte: o Eichmann fugiu da Alemanha com nome falso, Richard Clement, e foi descoberto na Alemanha, foi descoberto na Argentina, em Buenos Aires. Uma judia começou a namorar com um cara que eu começou a ouvir falar, porra, esse cara é nazista, não sei o que. Ela conseguiu pegar... Esses caras não abandonaram as ideias nazistas, né? Não. Claro que não. Mantiveram sempre. Ela mandou informações para Israel, e Israel descobriu que Eichmann estava em Buenos Aires. E Eichmann era um dos criminosos mais procurados do mundo. Década de 60. Década de 60. Porque ele era responsável por milhões de mortos. Aí, naquela época, a Argentina estava sob o regime Perón. E o regime peronista era fascista. Por isso que tantos nazistas fugiram para lá. Eles ficavam escondidos ali, que deram muito dinheiro para o governo escondê-los. Eles sabiam que se eles pedissem para o governo argentino deportar, extraditar o Eichmann, não iam conseguir. Provavelmente o Eichmann fugiria, ou o governo não daria autorização. O que Israel faz? Ia ter, perto daquele período, ia ter uma festa da independência da Argentina, uma coisa assim. Então Israel falou, bom, nós vamos participar da festa. E veio um avião da El Al, companhia aérea israelense, para Buenos Aires, para essa cerimônia. Antes mandaram uns agentes do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, para capturar o Eichmann. Então o Eichmann morava numa casinha, ele era um cara, tinha uma vida simples em Buenos Aires. Raptaram ele, levaram ele para um esconderijo, confirmaram que era o Adolf Eichmann, confirmaram isso com um interrogatório e tal. Quando esse avião da El Al veio para a Argentina para participar da comemoração da independência, prepararam o sequestro dele para voltar para Israel. Quando o avião ia voltar para Tel Aviv, colocaram uma roupa de piloto de avião no Eichmann. Tem um livro e um filme sobre isso espetacular. Colocaram roupa de piloto dela no Eichmann, doparam ele e foram entrando, passaram no aeroporto, pediram documentos, mostraram o documento falso, tentaram falar com ele e falaram, ele está bêbado, encheu a cara, não consegue nem falar. Entraram no avião dela e embarcaram para Israel. Só quando chegaram em solo israelense, que aí não tinha mais problema nenhum, é que o governo falou, capturamos Adolf Eichmann na Argentina. E o Eichmann foi julgado em 61 e foi um ponto de ruptura no Holocausto, foi um turning point no Holocausto, porque a partir da captura de Eichmann, as pessoas começaram a falar do Holocausto de novo. Quando os sobreviventes foram ser testemunhas dos crimes nazistas e dos crimes do Eichmann, começaram a falar o que tinha acontecido com eles, é que todos os sobreviventes passaram a ter coragem de falar do assunto, não quiseram mais esconder isso, porque existiu uma acusação na época muito grande de que os judeus deviam ter lutado. E quando os sobreviventes começaram a falar, falaram, era impossível lutar. A gente era civil, estava tentando salvar os filhos e a esposa com armas, não tinha como lutar. A gente tinha que fazer o que mandavam, né? Então a captura dele mudou toda a visão do Holocausto que se tem no mundo. Mas teve alguns pontos de resistência, não teve? Teve várias resistências. No Varsóvia tinha teve no gueto de Varsóvia, os judeus se levantaram uma época.
quando os alemães entravam para pegar as pessoas para levar para os campos, teve uma vez uma revolta que... Mas elas não eram assim, se a gente colocar em perspectiva, não era exatamente eficiente, né? Porque eram pessoas sem armas, sem condições. Tem grupos que se escondiam nas florestas e lutavam também contra os alemães, que fugiam. Eu conheço um sobrevivente aqui no Brasil, um ucraniano, que liderou um grupo desses. Ele não gosta de dar entrevista, não gosta de falar, mas ele estava fazendo trabalhos forçados na floresta, deixaram só um soldado alemão tomando conta dele, isso na Ucrânia, com mais um grupo de judeus. Ele atacou esse soldado, roubou a arma, fugiram para a floresta e ficaram lá 9 meses sobrevivendo, assaltando sítios de ucranianos para roubar comida e roupa, até que a União Soviética libertou a Ucrânia de novo. Teve casos na Lituânia de grupos também que se revoltaram, mas não era resistência. Não, resistência não tinha como. Né? Assim como os países não conseguiam resistir aos nazistas. Claro, né? Não faz sentido mesmo. Não faz sentido.